Reforma trabalhista vai ser analisada por 2 comissões no Senado, mas a oposição quer que o texto passe por mais 2 colegiados. Olá, bom dia. Aprovada pela Câmara, a reforma trabalhista agora será analisada pelos senadores. O tema está longe de ter unanimidade na casa e a expectativa é que o governo encontre resistência para aprovar o texto que passou pelos deputados. Temos que libertar o trabalhador. Agora o desafio está nas mãos dos senadores e os debates já começaram. É uma reforma para o setor patronal e um golpe sob medida contra os trabalhadores, especialmente os mais pobres. Nós temos mais de 40 milhões de pessoas hoje que poderiam estar no mercado de trabalho e não estão. Esta é a realidade. O projeto aprovado pela Câmara prevê que patrões e empregados podem fazer acordos por meio de seus sindicatos, mesmo contrariando a lei. Entre os pontos que podem ser negociados estão a jornada de trabalho, o banco de horas e a troca do dia do feriado. As férias podem ser divididas em até 3 períodos, desde que um deles não seja menor que 14 dias. O trabalhador demitido não pode ser recontratado como terceirizado antes de 18 meses. Cria o trabalho remoto, no qual o trabalhador pode exercer sua atividade em casa. Também prevê o trabalho intermitente, sem horário fixo para o trabalhador. Ele será remunerado por hora. Permite que mulheres grávidas ou amamentando trabalhem em ambientes com condições insalubres, a não ser que apresentem atestado médico. Mas o texto deixa claro que alguns direitos são inegociáveis, como fundo de garantia, férias proporcionais, 13º e o salário mínimo. Mesmo assim, a reforma trabalhista, junto com a da Previdência, se tornou motivo de protestos. E alguns senadores já admitem que ela precisa ser alterada aqui no Senado. A reforma retira direitos e, se retira direitos, é injusta, ponto. Ela rebaixa os salários, é sua consequência mais imediata e perversa. Ela pretende deixar o trabalhador sem defesa, condenado a aceitar acordos que reduzem a remuneração, suprimem reajustes e revogam garantias no emprego. E por isso não acredito que a reforma passe aqui no Senado Federal da forma que vem da Câmara dos Deputados. Nós temos que libertar o trabalhador para que ele decida o que é melhor para ele. É ele que tem que se libertar, ser libertado deste grave sistema que eu diria impõe ao trabalhador uma tutela. O entendimento da liderança do governo é no sentido de que será mais produtivo ouvirmos depoimentos e manifestações e análise da matéria nas comissões técnicas para depois ela ser debatida e votada no plenário. Isso tudo vai demorar de 2, no máximo 3 semanas de atividades para então termos a matéria definitivamente votada. A Comissão Mista de Orçamento adiou pela 4ª vez a eleição do presidente do colegiado. Pelo regimento, a vaga cabe ao maior partido do Senado, o PMDB, mas o líder da legenda, senador Renan Calheiros, ainda não indicou os parlamentares que devem integrar a CMO. O PSDB também não fez as indicações. Segundo o presidente interino, senador Antônio Carlos Valadares, a decisão ficou para a próxima terça-feira. Mas adiei para a próxima terça-feira para dar tempo que os partidos que compõem esta comissão escolham os seus membros e que possamos finalmente indicar o presidente e depois o relator e entrarmos na discussão da LDO. Se chegarmos a esse número exigido regimentalmente para uma decisão, o presidente poderá sair na próxima terça-feira, caso o PMDB não se incomode com isso, não tenha o interesse que tem demonstrado até agora. Falta de interesse total, o que é um absurdo. Está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça um projeto de lei que autoriza a união estável homoafetiva. A matéria foi aprovada em primeiro turno, mas como o texto é um substitutivo, ainda vai passar por mais uma votação. Se aprovado, segue para análise pela Câmara dos Deputados. Hoje, o Código Civil de 2002 reconhece a união estável entre homem e mulher.
O projeto altera o texto para 2 pessoas, sem referência a gênero. A Constituição prevê igualdade de direito para todas as pessoas. É uma opção das pessoas constituir uma família, uma sociedade familiar, com as implicações sucessórias e tudo mais. O Senado avançou no processo civilizatório, que é o que está acontecendo no mundo inteiro hoje. Eu acredito que foi um passo na evolução, na compreensão, e teve uma votação surpreendente, porque foi praticamente unânime. Em uma decisão de 2011, o Supremo Tribunal Federal afirmou que a Constituição não interdita a formação de família por pessoas do mesmo gênero. De lá para cá, muitas uniões homossexuais têm sido reconhecidas legalmente, mas a mudança no Código Civil não deixará margem a interpretações. Esse passo foi dado em 2011 pelo Judiciário, né, quando colocou que a união estável hétero teria que ser equivalente à homoafetiva e as duas seriam iguais. E a família também seria constituída da mesma forma, com todos os mesmos direitos. Mas nós não tínhamos ainda isso em lei. Então, o que era uma resolução sempre pode mudar. É muito importante, porque a gente não vai ficar à mercê de entendimentos jurisprudenciais que mudam. Você tendo uma lei que garante, né, esse direito, não haverá mais discussão. O texto também simplifica a conversão de união estável em casamento. No mesmo requerimento em que pedem a conversão, os companheiros deverão declarar que não têm impedimentos legais para se casarem e indicar o regime de bens que passam a adotar. Com isso, a celebração do casamento será dispensada. Mas qual é a diferença entre união estável e casamento? Atualmente é muito pouca. Né? Tem o título, que é uma diferença, você não vai ser mais convivente, você vai ser casado. Né? E existe uma diferença importante na questão da herança. Hoje, a pessoa que vive em regime de casamento, ela tem direito, ela ou ele, né, o cônjuge que está vivo, né, ele vai ter direito na meação e também será herdeiro do seu cônjuge. Né? Em caso de união estável, ele não vai ser herdeiro, ele atualmente somente é meieiro. Lu e Dani estão em uma relação homoafetiva há 10 anos. A vida em comum é semelhante à de muitas famílias. Juntos, cuidam da casa, da alimentação, da saúde e da filha. É justamente por causa dela que eles pensam em oficializar a união. O direito, principalmente de Camila, para assegurar a Camila. Então, precisa, sim, do documento, precisa da parte escrita. Né, que é ou a união estável ou o casamento mesmo. Eu tive caso na faculdade, mas foi um debate, né, que o professor no primeiro dia de aula, no primeiro semestre, debateu justamente sobre o casamento. Né, mandou formar grupos na sala de aula justamente para dizer se era a favor ou contra o casamento de pessoas do mesmo sexo no civil. Né, e 99% da minha turma foi contra, né? Mas em todos os momentos a justificativa era o lado religioso. E aí eu tive que explicar né, que a gente estava tratando era de casamento civil e não religioso. E depois dessa conversa que a gente teve, desse debate em sala de aula, a visão de muitos mudaram, né? E começaram a perceber que realmente ele é para todos. Confira agora a agenda de outras comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. O grupo de senadores da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, que acompanha as consequências das obras de transposição do Rio São Francisco, tem reunião esta manhã. Depois, a comissão analisa matérias, entre elas o projeto de lei que estabelece condições e requisitos para a classificação de estâncias. A Comissão de Ciência e Tecnologia analisa matérias que autorizam o funcionamento de rádios e TVs. O projeto de lei que regulamenta a profissão de agente de turismo é o destaque da Comissão de Assuntos Sociais. As taxas de juros cobradas pelas principais bandeiras de cartões de crédito são tema de audiência pública da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor.
O relatório sobre a medida provisória que prorroga o prazo de vigência da não incidência do adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante pode ser votado hoje na comissão mista que avalia a MP. E a Comissão de Direitos Humanos pode analisar o projeto que propõe medidas de acessibilidade no programa Minha Casa Minha Vida. Uber, Cabify, Televo e outros. Chegou ao Senado o projeto para regulamentar os aplicativos de transporte. A matéria saiu da Câmara sem chegar a um consenso entre os interesses dos taxistas e dos motoristas que usam os aplicativos de celular. Agora, a proposta será debatida junto com outros projetos para organizar o serviço. Fonte de renda para mais de 600 mil motoristas. Esse tipo de plataforma, o que faz? Ela faz com que o carro acabe podendo gerar renda. Dor de cabeça para 600 mil taxistas. A renda do taxista caiu em média de 60%. O desafio do Congresso é regulamentar os serviços de transporte por aplicativo de celular e pacificar esse mercado. O texto aprovado na Câmara deixa para as prefeituras a tarefa de regulamentar o transporte individual por aplicativos, mas já antecipa algumas regras como licença, pagamento de impostos, previdência e seguro contra acidentes para os passageiros. A grande polêmica é que o projeto considera esse tipo de transporte como um serviço público, sujeito a taxas e a um controle mais rígido por parte do governo. Vai impedir que haja um número ilimitado de motoristas e, portanto, que se garanta uma concorrência dentro de um certo padrão. Você vai transformar esses aplicativos hoje que prestam serviço à população em produtos similares ao do táxi. Se essa lei fosse sancionada hoje, estaria interrompida a prestação de serviço nas cidades brasileiras para os aplicativos de transporte. Os taxistas comemoraram. Como estava, não poderia ficar. Uma parte tinha muitos requisitos a cumprir, a outra parte era livre e não tinha requisito algum para cumprir. Mas as empresas de aplicativos de transporte são contra a regulação como serviço público. Ao tratar ele como público, ele traz várias dúvidas e riscos para o modelo de negócio nosso, como, por exemplo, o limite de carros, preços fixos e serem tratados como carros de aluguéis, carros de placa vermelha. Você tem o tipo de serviço, transporte público individual, que é o táxi, você tem o transporte privado individual. O que a gente vê é que faz sentido ter esses dois tipos de serviço na cidade. O projeto da Câmara agora está no Senado, onde deve se juntar a mais duas propostas de senadores para regular o transporte individual por aplicativos. O texto do senador Lazier Martins considera os aplicativos transporte privado. As prefeituras devem montar um cadastro das empresas e motoristas e fiscalizar requisitos de segurança, conforto, higiene e qualidade. Prevê ainda que a empresa e o condutor são responsáveis em caso de danos contra o passageiro. O projeto do senador Ricardo Ferraço também entende o serviço como privado, mas exige que os motoristas sejam microempreendedores individuais. Ela é inteligente, uma vez que ela estimula ainda mais e eu posso dizer que ela consolida o que é realmente o modelo fiscal. Entre os senadores, a polêmica promete continuar. Os aplicativos, o Uber, veio para aumentar a concorrência. Cabe aos táxis melhorarem a qualidade do serviço que oferecem, reduzir os preços. Essa concorrência deve ser uma concorrência razoável, deve se dar em níveis de mínima equidade. Por isso eu acho que é importante regulamentar o Uber e dar a ele algumas obrigações. Vai ser difícil barrar o Uber. Vamos proteger os taxistas com redução dos impostos, com benefícios especiais para ele e com reciclagem, para que ao longo do tempo eles se preparem para outras profissões. E a pressão de taxistas e empresas de aplicativos também deve continuar. A gente vai fazer basicamente o que a gente costuma fazer, que é conversar, debater e mostrar os benefícios que a plataforma pode trazer para as pessoas. Transportar passageiro é uma coisa séria, é uma profissão que no mínimo tem que ser regulamentado, tem que ser fiscalizado pelo Estado. Os senadores validaram um acordo assinado há 7 anos entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. É o acordo sobre o aquífero Guarani, uma gigantesca região de águas subterrâneas entre os 4 países. A relatora do Senado foi Ana Amélia. Ela explica que a principal meta do acordo é criar políticas para preservar essas águas.
Que a exploração desta água seja de maneira a respeitar as condições ambientais, que você tenha todo um tratamento, um estudo tecnológico, geológico também, para a exploração adequada disso. Mas eu tenho a convicção de que os nossos especialistas no Brasil e nos outros países que integram este acordo estarão habilitados a ter esse cuidado. A Câmara aprovou nesta terça-feira a medida provisória que estabelece condições para a prorrogação e a relicitação de contratos de parceria nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário. Emenda feita ao texto prevê, nos contratos em concessões de rodovias federais, a responsabilidade expressa das concessionárias quanto à realização de precauções relacionadas à segurança pública no trecho concedido, segundo diretrizes da Polícia Rodoviária Federal. A matéria precisa ser aprovada pelos senadores e sancionada até amanhã, quinta-feira, quando perde a validade. Para outras notícias sobre o que ocorre no Senado, acesse a nossa página na internet e fique ligado aqui na nossa programação. Obrigado pela audiência e uma boa quarta-feira para você.